Pessoal, vamos ver mais dois conceitos agora para fechar esta parte ou esta aula de hoje. É a desestruturação e o tratamento de exceções. Tá? O que é desestruturação? É como se eu conseguisse arrancar informações de objeto. Tá? Então tem um objeto, ou de arrays, enfim, tá? De estruturas ou de variáveis compostas, né? Não são variáveis que armazenam um único valor, mas podem armazenar múltiplos valores. São formas de eu conseguir arrancar essas informações desse objeto. E essas formas aí podem variar de como eu vou fazer isto, mas eu posso utilizar um operador explícito de desestruturação, que são os 3 pontinhos, ou fazer uso de outras técnicas também para extrair informações específicas. E ao extrair essas informações específicas, eu posso utilizá-las para, por exemplo, falar, eu tenho um objeto, eu tenho várias funções desse objeto, dentro desse objeto, como de validação, valida nome, valida endereço, valida e-mail. Eu só quero o valida e-mail, eu posso só pegar e arrancar o valida e-mail daquele objeto. Ou ainda, eu tenho um objeto com vários campos, eu quero colocar um campinho a mais, mas não quero modificar o objeto original. Eu posso tirar uma cópia daquele objeto, tirar os valores daquele objeto, jogar para um novo objeto e aí incrementar aquele objeto como eu quiser. Ou ainda se eu quero juntar dois arrays, tá? Eu posso tirar os valores de um array, tirar os valores de outro e colocar esses dois valores tirados dentro do único array. Tá? Então tem várias operações aqui que ao longo do tempo nós vamos utilizar essa desestruturação e que podemos utilizar e que veremos, né, agora como fazer. Tá? Então vou colocar aqui uma pastinha aqui que eu vou chamar de, o nome em inglês é Destructuring. Eu gosto ou não gosto de desestruturação. Eu vou utilizar o destruct, então destructuring 1.js. Tá? E aqui eu vou começar com um primeiro exemplo, no qual eu vou colocar um const pessoa1 igual. Vou colocar aqui nome, Rafael, idade, 2 pontos, 35, tá? E aí eu quero colocar uma pessoa, outra pessoa, tá? Vou chamar aqui de outra pessoa. E eu quero que ela tenha o nome Rafael, tenha a idade 35, eu quero colocar mais alguns campos dentro dela, tá? Sem fazer herança, tá? Porque eu não quero que depois ao alterar essa pessoa, outra pessoa, eu altere a pessoa, por exemplo, tá? Então, neste caso, o que eu posso fazer, né? Eu poderia pegar um campo pessoa aqui, né? Fazer 2 pontos, pessoa 1, e aqui colocar outra informação que eu quero, por exemplo, CPF, 2 pontos, e aqui colocar o valor do CPF. Só que ao imprimir este objeto aqui, a console.log, e colocar outra pessoa, qual que vai ser a consequência deste meu ato, tá? Vou colocar aqui, isso aqui do destructing, cd, destructing node, destructing, tá? Vou criar aqui um campo pessoa, dentro do objeto, esse campo pessoa vai ter um objeto como valor, certo? Então, se eu quiser acessar agora o nome, eu tenho que acessar pessoa.nome, pessoa.idade, então eu não trouxe esses campos aqui para dentro desse objeto, só criei um campo novo e fiz esse campo novo apontar para este objeto anterior, tá? Então, ao utilizar o operador de desestruturação explícito, nesse caso, o que vai acontecer com o meu novo objeto? Tá? É como se ele pegasse esse pessoa1, arrancasse o nome e o valor nome, arrancasse a idade e o valor idade dentro dele. Então, é como se eu substituísse isso daqui exatamente, tá, por esse conteúdo que está aqui. Tá? Então, como se eu estivesse fazendo esse tipo de substituição. Tá? E agora, ao fazer isso, tá, vou colocar aqui no destructing, eu até aqui meu novo objeto com o campo nome, idade e o CPF, tá? Então, e não houve um apontamento para esse objeto, tá? Eu não estou apontando mais para a pessoa em nenhum momento. A hora que eu tirei esses valores, ele está criando uma cópia desses campos aqui nesse novo objeto. Então, eu posso modificar outra pessoa à vontade, tá? Vou colocar aqui outra pessoa.nome, vai ser igual a abacate. Aqui eu vou colocar outra pessoa, vou colocar aqui o pessoa 1 novamente, tá? Minha pessoa 1 continua intacta, tá? E a pessoa 2 eu fiz a cópia dos campos, fiz as modificações, estou modificando apenas na outra pessoa, não pessoa 2, tudo bem? Então posso utilizar aí o destructing para fazer esta cópia, vamos dizer assim, de objeto. Eu posso utilizar também cópia, né, ou aproveitar os campos de outro objeto. Eu posso utilizar um conceito semelhante para trabalhar com arrays, tá? Eu posso desestruturar o array, ou seja, arrancar os valores desse array para compor outros arrays.
por exemplo, vamos supor que eu tenha duas listas de disciplina, tá? Aí eu vou só separar aqui, colocar um comentário que é o destructuring para objetos, né? E aqui eu vou colocar o destructuring para arrays. E aqui eu vou colocar const, vou chamar de disc1, que vai ser uma lista de disciplinas do primeiro semestre. Tá? Eu vou colocar primeiro semestre do PO, do IA e do web. E vamos supor que no segundo semestre, no disc2, eu do TIA e do SAT. Então, vou colocar aqui o do SO, então vou colocar uma lista com 13 e 3. SO. Okay? E eu quero juntar essas duas listas. Se eu criar aqui um const disciplinas, tá? Tentar fazer disc1, igual disc1 mais meu disc2 e mandar imprimir isso daqui na tela, console.log, colocar aqui o meu disciplinas, vamos executar e ver o que vai sair. Ele, na verdade, ele retornou aqui, ó, não está no formatinho de lista, ele não fez uma união de listas, ele meio que juntou tudo. Vamos ver qual que é o tipo, inclusive, dessa lista de disciplinas que ele está aqui, ó, type of. Vou colocar aqui na nossa tela, tá? Ele juntou tudo numa string, tá? Não é isso que eu queria, tá? Eu queria, de fato, ter uma listona com estes dois caras aqui. Bom, eu posso fazer o seguinte, tá? Uma alternativa que eu tenho é pegar, colocar disc1, disc2 dentro de uma lista e aí eu mandar compilar, tá? Só que qual que é a consequência? Eu vou ter uma lista de listas, tá? Porque disc1 é uma lista, disc2 é uma lista, então eu tenho uma lista, o primeiro elemento da minha lista é uma lista, o segundo elemento da minha lista é uma lista, tá? Tenho uma lista de listas. Bom, ainda não é isso que eu quero, tá? Eu tenho outra alternativa, entre aspas, tá? E já que nenhuma dessas me agradou, eu vou fazer o seguinte, ó, disciplinas, disc1, tá? E aí eu vou percorrer a disciplina 2 e vou adicionar nesse meu disciplinas aqui, tá? Então, vou fazer um for. Lembrando que para pegar o valor, que é o que eu quero, eu posso utilizar o for of, né? Vou colocar aqui let disc of disc2. E aí, eu vou fazer com que o meu disciplinas, tá? Para adicionar no final do array, vai ser o push. Ponto push. E aí eu vou colocar o meu disc, que é a minha disciplina corrente. No final eu vou imprimir minhas disciplinas, tá? Vou colocar aqui. Ó, obtive o efeito desejado, tem um objeto agora bonitinho. Só que, né, se eu colocar aqui meu disc1, vamos lá rodar, tá? E o disc1 ele tá alterado também, tá? Porque agora o disciplinas ele aponta para o mesmo lugar do disc1, portanto, ao manipular disciplinas, eu estou manipulando a minha disciplinas 1. Eu não tirei uma cópia desses caras, tá? Então, uma maneira bem simples de eu alcançar este objetivo que eu quero é desempacotar o disc1, ou seja, tirar todo o conteúdo do disc1, então 3 pontinhos, tá? Vírgula, então é a mesma coisa que eu estivesse substituindo esse disc1 por isso daqui, tá? Literalmente, estou tirando cada valor, separando cada valor daqui por vírgula, inclusive, e a mesma coisa aqui no disc2, tá? Vou colocar aqui disc1, disc2, vou colocar aqui o console.log disciplinas, tá? Hoje, e agora sim, temos o efeito desejado de maneira bem simples, tá? Então, podemos utilizar esta desestruturação dessa forma para manipular os arrays, certo? Eu vou criar um outro arquivo aqui para fazer outros exercícios aqui, outras formas de desestruturação, tá? Para não misturar muito, então vou colocar aqui o destructuring 2.js. Eu acho que algum errei. Eu errei no primeiro. Destructuring 2.js, tá? E aí vamos expor as seguintes situações, que vai ser, eu vou desestruturar, mas para tirar elementos específicos de arrays e objetos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um array, tá? Então, console.log
log, vou colocar aqui só para separar arrays 1, que vão ser vários exercícios com array. Eu tenho um array com o número 14 e o número 15, tá? Eu posso atribuir o 14 a uma variável e o 15 a outra variável da seguinte maneira. Eu crio aqui meio que uma lista do lado de cá, só que os elementos da minha lista são variáveis, tá? E aí automaticamente cada uma dessas variáveis vai para um elemento aqui da minha lista que eu estou declarando de lá. Então, estou arrancando o primeiro número e jogando no 1, estou arrancando o segundo número e jogando no 2, tá? E aqui eu vou colocar o console.log, o num1 e o console.log, o num2. Certo? Vou colocar aqui então o meu destructuring2.js. Eu tenho aqui o 14 e tenho o 15. Tá? Se por acaso essa minha lista tiver mais números, tá, do lado direito do que variáveis do lado esquerdo, o que vai acontecer? Tá? Então, se tiver 16, 17 e 18, tá? Vou colocar o array 2 aqui para separar, colocar o num1 e o num2. A hora que eu mandar executar este cara, o num já está declarado, perdão, num3, num4, num3 e num4. Tá? Eu vou ter que continuar com 14 e 15, porque os demais aqui, que não tem a correspondência, eles simplesmente foram declarados. Mas, tá? Se eu tiver uma outra variável aqui, eu vou chamar de nums5, tá? E aí eu vou imprimir esta variável aqui na tela, nums5. Tá? A hora que eu rodar este código aqui, ele vai pegar esta variável 16 e vai atribuir ao num5, só que ainda não resolveu o meu problema, né? Eu preciso, de certa forma, eu estou querendo aqui armazenar o resto desses valores, tá? Aí eu posso utilizar o operador de, entre aspas, desestruturação, né? Que é como se ele pegasse todos esses caras uma vez, ou como o resto, ou enfim, número de parâmetros variáveis, que é o mesmo argumento que a gente está utilizando aqui, eu posso extrair o restante desses parâmetros, tá? Por meio do operador dos 3 pontos aqui, tá? Que a gente usou ele para desestruturação, mas quando a gente está utilizando o escopo de parâmetro de função, né? Que é como se eu tivesse parâmetros aqui, né? A gente viu que eu posso ter um número variável de argumentos, que na verdade esse número variável de argumentos é uma lista. Então, call destructor. Agora, o nums5, ele virou todo o restante aqui da minha lista. Tudo bem? Bom, já em termos de objetos, tá? Então, vou colocar aqui mais um comentário, que são os arrays. Tá? Aqui vão ser os objetos. Eu tenho algo muito semelhante. Então, vamos supor que eu tenha um objeto const pessoa com 3 campos, tá? Então, vou colocar aqui meu nome, Rafael, idade, 35, profissão, professor. Tá? E aí, se eu quero extrair informações específicas aqui dessa pessoa, tá? Só que agora eu estou lidando com objeto, como se eu tivesse criado um objeto do lado de cá. Falou, esse daqui também você tem um objeto do lado de lá, tá? Então, da mesma forma como eu fiz uma lista, falou, você tem uma lista do lado de lá, mas me extrai somente o primeiro índice e o elemento de segundo índice da minha lista. Aqui é a mesma coisa, você tem um objeto do lado de lá. Então, tem um objeto aqui, um objeto lá, porque senão esse meu nome aqui, ele vai virar apenas um identificador para este objeto que eu estou criando. Então, estou falando assim, você tem um objeto lá de lá, mas aí me extrai somente o nome e a profissão, tá? Eu não quero a idade da pessoa, certo? Então, aqui embaixo, se eu colocar o console log nome e o console log profissão e mandar executar, eles trouxeram só o Rafael e o professor. Tá? Se eu deixar só o nome, tá? Vai retornar só o Rafael. Tá? Então, isso daqui é muito comum de se fazer, inclusive quando a gente está utilizando funções, enfim, ou fazendo importações de bibliotecas, né, que vai me trazer, às vezes uma biblioteca tem muitos métodos, e eu falo o seguinte, eu quero só um método específico dentro da biblioteca que você está importando, ou uma classe específica, uma variável específica, enfim, um campo específico dentro daquilo que você está importando. A gente costuma fazer
dessa forma. Ó, daquela classe gigante me traz só este carinha, só este objeto, só este campo, só esta função, enfim, que está dentro do objeto que você está exportando. Tá? Então, é muito comum fazer isso. E aí, né, da mesma forma, eu fiz um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um function aqui, valida campus, tá? Para validar o campus, enfim, de um formulário que eu tenho, só que eu crio um objeto de validação bastante grande, tá? Então, vamos supor que eu tenho lá um objeto de validação, vou colocar aqui const, na verdade eu vou chamar de validações, igual, para validação de nome, tá? E aí eu vou utilizar uma regex que vai de A a Z, opa, pode ser, já tem que começar com letra maiúscula, vai com letra minúscula, e depois só um nomezinho, um nome simples, por exemplo, tá? Não é validação de nome geral. Aí eu supor que eu tenho lá o meu CPF, tá? Eu quero criar um validador de CPF, tudo bonitinho, vou colocar lá barra D, você vai me repetir 3 vezes, barra ponto, tá? Isso daqui eu vou repetir mais 3 vezes, então, vou colocar aqui, isso daqui vai repetir 3 vezes, vou colocar lá um tracinho, na verdade depois, traço, é isso, barra, um tracinho aqui, mais 2 vezes, e por aí vai, tá? E aí eu tenho outros campos, outras validações aqui dentro. Mas no meu formulário atual, eu só tenho um nome para validar, tá? Só quero validar um nome. Tá? Então, em vez de trazer um objeto com várias funções, eu quero só falar, me extrai só o nome do formulário. E aqui dentro, essa função, né, do nome, para validar o nome, eu já utilizaria, ou a expressão regular, eu já utilizo direto, sempre precisar me referenciar a validações, ponto, nome, e aí sim utilizar a expressão regular, tá? Então, só para a gente ver, eu vou colocar um console.log aqui dentro, colocar um nome, tá? E no valida campus, eu vou passar esse objeto validações, tá? E vamos ver o que ele vai imprimir para a gente na tela, tá? No console.log, ele imprimiu só AZ, que é só o conteúdo desse campinho aqui que eu peguei aqui, que eu tirei ele de dentro desse objeto validações. Aqui dentro da função eu estou utilizando o nome direto, sem precisar validações, ponto, nome, ok? Bom, por fim, tá? Ou como último tema desta aula de hoje, tá? Nós temos o tratamento de exceções, que é o try-catch tradicional, tá? Então, tudo que eu quiser tratar exceção, eu vou colocar dentro do bloco try, o tratamento de exceção fica dentro do bloco catch. E se eu quiser, por acaso, forçar o tratamento, o lançamento de uma exceção, eu tenho a cláusula throw para lançar esta exceção, tá? E aqui eu fiz um exemplinho bastante simples, tá? Só para a gente ver como é que funciona o tratamento de exceção. Na verdade, fiz 2 exemplos simples. Vamos começar aqui pelo primeiro. Vou colocar uma pasta aqui, exception. Tá? Novo arquivo, exception1.js. No exception1.js, eu vou fazer o seguinte exemplo. Vou colocar aqui const valor 1 igual a 10, const valor 2 igual a 2, tá? Tecnicamente é para eu pegar o resultado desse cara aqui, const resultado igual a valor 1 dividido por valor 2. Okay? E aí, vou colocar um console.log. Vou colocar o resultado, 2 pontos, vírgula, resultado. Só isso por enquanto. Se eu executar este carinha aqui, vou lá no exception. Opa! Ih, rapaz! E eu, node exception 1.js, tá? Saiu aqui o resultado 5 bonitinho na tela. Vamos supor que isso daqui está dentro de uma função e por acaso aqui o valor veio, do valor 2 veio undefined, tá? Vai dar um erro, vai dar um não aqui, por exemplo, ou ainda, né? Vamos supor que eu tenho um caso um pouquinho mais estranho, enfim, ou algo que vá de fato me gerar uma exceção, que eu estou tentando acessar um arquivo que não existe, enfim, nesse caso aqui eu estou tentando acessar uma variável que não existe, tá? E aí vai de fato fazer um lançamento, aqui lá só retornou não, esse daqui de fato está me lançando erro, tá? Em ambas as situações eu posso fazer o tratamento de exceção. Uma eu vou forçar o lançamento de uma exceção, tá? E de fato esse daqui que está acontecendo uma exceção explícita aqui no meu código, eu posso fazer o tratamento também, tá? Então, para fazer o tratamento de exceção,
Aquilo que eu quero tratar eu coloco dentro do bloco try, tá? Mensagem, ou enfim, o que eu vou fazer depois desse tratamento eu vou colocar dentro do cat. A gente tem um objeto de exceção aqui também, que vai ser o argumento do cat. E aqui eu posso colocar console.log, tá? Posso colocar o ERR, que vai ser uma mensagem de exceção, tá? Ó, valor 3, que nesse caso é a mesma mensagem que está aparecendo na minha tela, tá? Ou eu posso colocar deu erro. Ok, fica só esta mensagem aqui escrita deu erro. Tudo bem? Então, try catch é normal. E caso eu queira forçar o lançamento de uma exceção, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui exception 2. Vou criar uma função famosa divisão, function divisão, tá? Vai receber o numerador e o denominador. Tá? Aí eu vou verificar se o meu denominador é verdadeiro, né? Porque ó, se ele for 0, ele vai ser falso. Se ele for indefinido, ele vai ser falso. Se ele for nulo, ele vai ser falso, tá? Ele vai ser positivo se de fato, né, ele tem um valor maior que 0, ou se ele for uma string, mas se bem que na string ele pode dar erro aqui, mas eu só quero fazer essa verificação de se é um valor positivo nesse caso aqui, ou se é algo diferente de undefined, tá? Não estou tratando ainda se ele é um número, tá? Mas nesse caso aqui, se ele for falso de cara, eu já vou jogar um throw, colocar denominador inválido, tá? Se quiser fazer mais verificações, né, nós temos o objeto number, ponto, tá? Posso verificar se é um inteiro, por exemplo, tá? Posso jogar esse denominador para dentro do número, para ele fazer uma conversão, se mesmo que for uma string, vai ser um valor de número, ele converter para número, tá? Mas isso daqui, todas essas questões das tipagens e extras aqui eu deixei no material complementar para vocês. Mas enfim, no nosso pequeno exemplo, tá? Se o denominador for falso, eu já vou retornar denominador inválido, senão eu vou fazer a continha, tá? No caso aqui é numerador, tá? Dividido pelo denominador. Tudo bem? Só exemplo teórico. E aí, sim, eu vou criar aqui meu bloco try-catch. Dentro do try, eu vou colocar o console.log. Vou chamar essa divisão, tá? E vou passar 10 e 3, certo? No caso do cat, err, vou dar um console.log err, tá? Vai ser a mensagem que eu estou passando aqui no throw. Se eu rodar aqui, então, meu exception2.js, deu o resultado da divisão, 3.tralalá. Se eu passar 0, né, ele vai retornar falso, então eu vou lançar a exceção. Tá? Deu o denominador inválido, ou ainda se eu passar um undefined aqui para ele, tá? Vem também o denominador inválido. Tudo bem, pessoal? Então, temos aqui o tratamento de exceções. Com isso encerramos a aula de hoje, tá? Aqui nos materiais complementares, tá? Deixei uma coisa mais aprofundada aí para vocês verem sobre o JavaScript em geral, enfim, o que é Node, tutoriais, tá? Tipos de variáveis, mais específico como array, async await, herança, tá? Mais um outro método de array, enfim, vídeos sobre promises que talvez seja algo um pouquinho mais complicado que a gente vai voltar a utilizar. Com o momento atual só tinha condições de fazer alguns exemplos mais simples, mas já deixo o material aqui para vocês. Enfim, dê uma olhada nesses materiais complementares e se aprofundem no Java, principalmente no array, nas promises e nos tipos de dados, por enquanto que nos demais conceitos nós já iremos aprofundar como manipular o DOM, como lidar no Node.js. Ok, pessoal? Então é isso e até mais.